como que esses números da pesquisa Quest de hoje foram recebidos pelas campanhas tanto de Lula e de Flávio, Jussara? Olha, Estevão, essa pesquisa de hoje, ela foi recebida de maneiras diferentes pelas duas campanhas, mas muito menos pelos números que elas trazem, mas muito mais pelo movimento que ela indica neste momento. O Estevão, o presidente Lula, nessa pesquisa, ele tem 43% no segundo turno, 43% das intenções de voto contra 40% de Flávio Bolsonaro. Se a gente comparar com a pesquisa de 5 de agosto, o presidente Lula tinha 44% de intenções de voto e Flávio tinha 39%. Dentro da margem de erro, o presidente Lula oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Flávio Bolsonaro cresceu um ponto percentual. Bem, qual que é a questão aqui? É que é um movimento que indica que Flávio vem diminuindo a diferença em relação ao presidente Lula no segundo turno. E aí, por isso que eu digo que vem maneiras diferentes de entender essa pesquisa. Dentro do QG petista, se acendeu um ponto de atenção, afinal de contas, tem essa oscilação, ainda que dentro da margem de erro, há uma percepção que os casos envolvendo o filho do presidente Lula, o Lulinha, e também o assessor do presidente Lula, Marcola, citado ali com relações por causa do lobista careca do INSS e da Roberta Luxger, que também é lobista, que tudo isso pode ter causado essa diferença, já ter causado algum efeito nessa pesquisa de hoje. Portanto, daí que acende esse ponto de atenção. Por outro lado, a campanha de Flávio Bolsonaro vive um momento diferente. Afinal de contas, a gente viu Flávio Bolsonaro passar por muitas crises durante a pré-campanha, a partir do momento que foi revelado áudio dele pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde então, isso ocorreu em maio, Flávio Bolsonaro enfrentou uma série de crises, divisão interna dentro da campanha, o atrito que se tornou público com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, tudo isso trouxe Flávio Bolsonaro bastante cambaleante na pré-campanha. Mas agora, às vésperas do início oficial da campanha, Flávio Bolsonaro consegue ali voltar a ter um empate técnico com o presidente Lula e vem nesse movimento de diminuir a diferença. Por isso, essa avaliação divergente nas duas campanhas. Jussara, quem está mais atrás também viu boas notícias na pesquisa de hoje. Caiado, por exemplo, achou um ponto que pode trazer otimismo para o candidato do PSD. Olha, Estevão, a pesquisa realmente mostra um cenário de polarização, com o Flávio sendo o nome principal ali, anti-Lula, né, nesse confronto aí na disputa presidencial. Só que Ronaldo Caiado quer se apegar em alguns números. A pesquisa, ela tem um momento, ela faz na pesquisa espontânea, mostra ali, só para explicar aqui, na pesquisa espontânea, não mostra ao entrevistado quem são os candidatos. Então, neste momento, todos os entrevistados, 51% desses entrevistados, disseram que estão indecisos, ou seja, não tem voto definido. E aí, nessa pesquisa, Ronaldo Caiado se apega a isso porque ele tem apostado, o time de Caiado aposta, que ele pode vir a crescer na campanha com o início do programa eleitoral no rádio e na televisão. Qual que é o argumento deles? Que a campanha ainda não entrou na agenda de 30% da população brasileira. Portanto, não é um assunto que as pessoas já estão conectadas, as pessoas ainda estão longe de definir o seu voto. E eles falam o seguinte: a campanha ainda não começou. Quando entra TV e rádio, a discussão sobre quem será o próximo presidente do Brasil começa a chegar, por exemplo, nas classes D e E. Então, eles apostam nisso para tentar fazer Caiado crescer. É difícil, há uma percepção, sim, que hoje o cenário é muito polarizado entre Flávio e o presidente Lula, mas a esperança de Caiado é que a TV dê algum tipo de visibilidade a ele e ele possa vir a crescer. Muito obrigado, Jussara Soares.